Bom dia a todos. Eu agradecia, na medida do possível, que se fossem sentando. Vamos dar início então aqui ao colóquio previsto para a OVI-Beja, no âmbito da parceria com o Centro Nacional de Competências e Novtec Agro. Quero dar-vos as boas-vindas, agradecer o convite que foi dirigido ao Centro Nacional de Competências e Novtec Agro para, com a OVI-Beja, pôr de pé esta iniciativa e mais logo à tarde também numa demonstração de campo em parceria com a CNH Portugal e o concessionário Lampreia aqui em Beja, e passava de imediato para a sessão de abertura, com uma nota de agradecimento a todos os que nos estão a ver também à distância, uma nota de agradecimento à Rede Rural Nacional pelos meios que facultou de transmissão deste mesmo colóquio e, como vos dizia, dar a abertura convidando o Sr. Presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária Veterinária e o Dr. Claudino Batos, diretor da feira, para nos dar uma nota de boas-vindas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Diretor-Geral da ACOS, Sr. Coordenador do Centro de Competências e Novtec Agro, cumprimentar o Sr. Reitor da UTAD, o Sr. Vice-Reitor para a Investigação, o Sr. Secretário-Geral da CAP, Sr. Diretor Regional da Agricultura, Sra. Coordenadora da Rede Rural Nacional, demais representantes das organizações da produção e da indústria aqui presentes, agricultores, investigadores, técnicos, e agradecer o convite para estar aqui presente nesta sessão de abertura. O tema da OVI-Beja 2022, como alimentar o planeta, não pode ser um tema mais atual e mais relevante. De facto, nós até 2050 vamos ter que produzir mais 50% a 60% de alimento, o que por si só é um desafio gigantesco, um desafio de grandes dimensões. Se nós, mantendo todas as condições que temos atualmente, tivéssemos que produzir mais 50% de alimento, que é o que vai ter que acontecer, isto por si só é já, para a maior parte das fileiras, um desafio de grandes dimensões. Acontece que nós vamos ter que produzir mais 50% a 60% de alimento em condições mais difíceis. Portugal vai ser um dos países da União Europeia mais afetado pelas alterações climáticas. As alterações climáticas e a grande circulação de animais, plantas e pessoas com a globalização vão nos trazer cada vez mais doenças emergentes e reemergentes. Essa ameaça é uma ameaça que já se está a notar de forma muito marcada com o aumento de incidência de pragas e doenças, quer zoonóticas nos animais e nos humanos, quer as pragas das plantas e doenças. E vamos ter que produzir de forma cada vez mais sustentável, sem grandes aumentos de área, portanto vamos ter uma capacidade, vamos ter que aumentar muito a nossa eficiência de produção. E olhando para este desafio gigantesco que temos pela frente, nós percebemos, se fizermos uma análise realista, que não temos ainda no terreno conhecimento nem tecnologia que nos permita abordar este enorme desafio de forma adequada. E, portanto, o nosso desafio principal do setor agrícola e agroalimentar vai ser conseguir incorporar nas várias fileiras mais conhecimento e mais tecnologia. E para isso é preciso
produzir o conhecimento e as soluções, mas também transferi-las para o terreno de forma efetiva, o que é ainda uma fragilidade que Portugal e a Europa em geral apresentam. E os arranjos colaborativos, como é o caso dos laboratórios colaborativos e dos centros de competências, sendo plataformas que unem os produtores de conhecimento e tecnologia com os utilizadores de conhecimento e tecnologia, são uma solução que funciona bem e que nos oferece garantias de estarmos todos alinhados, todos focados no problema que queremos resolver, ou na solução, ou na oportunidade que queremos explorar, e transferir, direcionar a capacidade instalada para transferir para o setor aquilo que de facto o setor precisa. O Inovtec Agro é um exemplo claro de um arranjo colaborativo desta natureza, de um centro de competências que tem estado a fazer um caminho muito interessante precisamente nesta direção, e eu por isso quero aproveitar para dar os meus parabéns ao coordenador do Inovtec Agro e a todas as equipas que estão envolvidas neste centro de competências, que tem um grupo muito alargado de equipas, quer do lado do sistema científico, quer do lado da produção, e que estão a fazer um caminho muito interessante. Mas apesar do caminho estar a ser feito e de muita coisa já ter sido feita e de estarmos a ir no sentido certo, ainda não chega ao que estamos a fazer. É insuficiente, temos que fazer muito mais do que aquilo que estamos a fazer. E o fazer mais é em duas dimensões. Uma dimensão é sermos capazes de disponibilizar mais soluções, independentemente de serem de base tecnológica ou outra, para os produtores e para os técnicos que lhes dão assistência, e ser capaz de integrar estas soluções e de as utilizar de forma integrada e verdadeiramente efetiva. A segunda dimensão é a dimensão da formação e da capacitação. Nós não temos em Portugal e em geral na Europa formação ao longo da vida nesta área da agricultura e da alimentação, formação sólida e adequada às necessidades. Basta olhar para a área em que nós estamos aqui hoje a debater. Se nós quisermos que um grupo de agricultores ou de técnicos que dão assistência aos agricultores façam formação avançada em agricultura de precisão ou em agricultura 4.0, não há oferta adequada. Em Portugal nós só temos oferta estruturada na formação ao longo da vida na área da economia e gestão. Formação à medida para empresas, formação fora das horas de trabalho, ao fim de semana, e portanto isto é aqui uma área em que nós temos um longo caminho a percorrer, mas que é um caminho essencial. A disponibilização de soluções para tornarmos a agricultura mais sustentável e mais competitiva está intimamente ligada com a capacitação dos técnicos e dos agricultores. São duas faces da mesma moeda. Se nós tivermos soluções, mas não tivermos técnicos e agricultores capazes de adotar as soluções, é como se elas não existissem. E, portanto, este é um aspecto central. E então, do meu ponto de vista, é este o caminho que temos que fazer. Portanto, em paralelo, trabalhar em conjunto para encontrarmos soluções adequadas à nossa realidade, testadas na nossa realidade e que funcionam na nossa realidade e, ao mesmo tempo, capacitarmos o nosso tecido produtivo para adotar essas soluções. E termino reiterando o total compromisso do INIAV com o Inovtec Agro, com as nossas equipas, mas também com a disponibilização das nossas estações experimentais, dos nossos polos de inovação para o desenvolvimento e testagem de tecnologia, mas também para a demonstração dessa tecnologia e também para a outra dimensão, para podermos fazer mais ações de formação e capacitação de técnicos e de agricultores nessa capacidade instalada e a instalar. Muito obrigado pela vossa atenção. Então, muito bom dia a todos. Em nome da organização, eu saúdo as entidades que o Presidente do INIAV fez o favor de reverenciar no início. Bem-vindos ao Ovibeja. Portanto, faço minhas as palavras também que ele
que ele proferiu aqui relativamente às intenções e aos objetivos no futuro para tentarmos resolver esta equação difícil que é como alimentar o planeta. Este foi o tema que nós trouxemos para o Ovibeja, com alguma ousadia, enfim, também para chamar a atenção principalmente para duas situações. A primeira é, levando um bocadinho esquecido da importância do que é a agricultura. A agricultura tem sido um bocadinho maltratada, os agricultores têm sido um bocadinho maltratados nos últimos tempos por parte de alguns, eu diria, ambientalistas mais fundamentalistas, por um lado, por outro lado, de alguma comunicação social e redes sociais ávidas de sensacionalismos, perdão. Portanto, nós não temos uma grande capacidade de comunicação e nós pensámos, com este tema vamos trazer aqui para a reflexão. Temos uma exposição temática que nos deu algum trabalho a pôr de pé, que está logo aqui ao lado, que eu vos convido depois a visitarem. É uma reflexão sobre a importância deste setor primário, que é, historicamente, o suporte e o sustento das nossas populações, que, como nós sabemos, vão aumentar significativamente nas próximas décadas. Esse era um propósito desta temática. A outra temática tem a ver com a questão das alterações climáticas. Portanto, os agricultores, mais uma vez, são os grandes acusados de serem os grandes... as grandes entidades que prejudicam o ambiente com as suas atividades agrícolas mais intensivas, menos intensivas, enfim, etc. Portanto, toda essa história que nós ouvimos falar todos os dias. De facto, portanto, o agricultor é, digamos, o primeiro agente a ser impactado pelas alterações climáticas, mas também tem uma capacidade, como se calhar nenhum setor tem, de reverter ou mitigar de alguma maneira as alterações climáticas. Portanto, nós com as nossas tecnologias, e aí entramos nesta sessão a que vamos assistir hoje. Portanto, nós, com isto em mente, com estes dois objetivos em mente, convidámos os centros de competências da qual a ACOS é associada, a ACOS, ou a Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo, é associada, para trazerem, com pano de fundo para esta temática, trazerem contributos. E, de facto, o Inovtec Agro foi uma entidade que nos respondeu logo e vamos ter aqui, assim, aquilo que dizia o engenheiro Nuno Canada sobre a questão das tecnologias, a agricultura de precisão. Agora é a agricultura, chama-se agricultura 4.0, qualquer dia é com mais comunicações, qualquer dia é 5.0 e 6.0, vai sempre evoluindo. Portanto, nós vamos ter aqui, assim, uma sessão sobre agricultura de precisão. É de facto uma área de futuro, é uma área em que temos que apostar, em que nós, agricultores, no terreno, precisamos a todo momento para, de alguma maneira, sustentarmos as nossas explorações do ponto de vista técnico e do ponto de vista económico. Portanto, eu não me alongo mais, agradeço mais uma vez a todas, portanto, a atitude e a iniciativa do Inovtec Agro, para trazer, portanto, este colóquio para aqui e desejo uma boa sessão de trabalho e uma boa visita depois ao Ovibeja, que é, portanto, a nossa feira que nós temos para vos apresentar. Então, muito obrigado a todos. Eu pedi aos colegas... Obrigado. Então, renovando os meus votos de boas-vindas e cumprimentar-vos a todos, o Sr. Presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária, o Sr. Diretor da ACOS, o Sr. Diretor Regional de Agricultura, os colegas de painel que comigo estarão e todos os demais que aqui participam connosco nesta sessão. O desafio é este mesmo, neste bocadinho que vou aqui falar convosco, é lançar essencialmente algumas reflexões, acima de tudo vividas também com alguns casos de trabalho e de estudo que temos vindo a levar nos últimos anos, relacionados com a temática tecnológica da agricultura de precisão e da digitalização. E talvez que a primeira questão que nós aqui podemos colocar
se aqui o ponteiro quiser colaborar. Não está a colaborar. Não sei o que se passa aí com os colegas. Não está aí a chegar o alcance. Já está. Obrigado. É um slide que nos pergunta, de facto, se este caminho que nós estamos neste momento a questionar é reversível ou não. E ele já começou há algum tempo com a questão da agricultura de precisão e agora vai-se acentuando com a digitalização. Elas não são necessariamente o mesmo conceito, mas eu acho que a primeira reflexão que nós temos que fazer quando somos um pouco céticos é, de facto, se achamos que isto ainda poderá voltar para trás. E começava por vos fazer esta nota do Instituto Nacional de Estatística dos últimos censos, em que, de facto, a informação que nos transmite, no período dos últimos 10 anos, é que o processo efetivou-se. Ou seja, de facto, já temos, desde logo, num órgão oficial e com dados oficiais, informação da presença deste tipo de gestão, como já vão ver, em termos agrícolas, que é a utilização de informação georreferenciada, basicamente, quando nós estamos a falar de agricultura de precisão. Isto é uma nota que está nos censos, provavelmente muitos de vós já conhecem, mas eu acho que é a prova evidente que, de facto, é uma das provas evidentes que, de facto, se calhar, nós já não vamos necessariamente voltar para trás nesta questão. Depois, há aqui um slide, digamos que muito prático, muito simples, mas que eu acho que também nos ajuda, do ponto de vista, nem que seja pedagógico, a compreender o primeiro que vos mostrei, do conceito de reversibilidade ou não, do que aqui estamos hoje a falar um bocadinho, que é um pouco o que aconteceu ao longo da história do homem, desde aquilo que era o caçador-recoletor até aquilo em que nós estamos neste momento na fase da tal digitalização. E, de facto, se nós pensarmos aqui nos passos que estão ali intermédios, penso que todos concordarão comigo que não se voltou para trás. O caminho foi sempre um caminho para diante, com, naturalmente, coisas positivas, em alguns casos também, se calhar, coisas menos positivas, mas, de facto, houve uma evolução gradativa. É claro que, em cada etapa, houve aqui uma situação de causa e efeito, de necessidade, e essa necessidade, ao fim e ao cabo, fez com que a humanidade, o homem, se reinventasse e fosse ao encalço de soluções para, de facto, numa primeira fase no pós-guerra, por exemplo, quando temos ali a agricultura na industrialização, se produzissem alimentos. Já hoje, aqui, na nota de abertura, nos foi falado, e estamos a viver, como todos sabemos, uma fase, outra vez, de dúvida naquilo que é a necessidade da produção de alimentos. Mas, portanto, houve necessidade de intensificar. Hoje temos a questão da sustentabilidade, intensificação, temos que encontrar aqui soluções da tal intensificação sustentável, porque estamos claramente, e enfim, de uma forma se calhar brutal, a perceber que outro tipo de conceitos se calhar estariam a conduzir menos positivamente aquilo que hoje são as necessidades básicas, que é ter comida em cima da mesa. E, de facto, este é um percurso, como vos digo, é um boneco, é um desenho muito simples, mas que eu acho que não voltamos para trás, efetivamente. E como académico, não vos quero dar aqui muitas definições, mas nestes 2 slides mostro-vos só aquilo para nos situarmos, até porque imagino que estejam aqui alguns mais novos, que não estejam tão dentro ainda do conceito, do que é, de facto, aquilo que pode ser entendido a questão da agricultura de precisão no conceito oficial e internacional, neste caso na língua portuguesa. Resumindo-me só aqui à definição sucinta, este conceito está estabilizado, está definido pela Sociedade Internacional da Agricultura de Precisão, em diferentes línguas e também na língua portuguesa. É uma estratégia de gestão que considera a variabilidade temporal e espacial para melhorar a sustentabilidade da produção agrícola. Portanto, quando nós estamos a falar de agricultura de precisão, na realidade estamos a falar de algo que tem a ver com gestão,
com um modo, digamos, de conduzir a atividade de forma, eu diria, complementar, mas distinta naquilo que é a avaliação variabilidade em termos de espaço e do tempo do que vai acontecendo numa exploração agrícola. Juntando, e porque estamos na Ovibeja, e esta feira tem uma fortíssima componente pecuária, não quis deixar de vos trazer aquilo que também é hoje o conceito, e se me permitem, agricultura com A grande, onde também temos a pecuária. Eu acho que esta, já tenho dito em alguns painéis, esta definição que está ali em cima de um autor brasileiro, muito interessante, porque a pecuária, portanto, de precisão, pode entender-se como a arte de tratamento do gado sem falhas, com exatidão e regularidade na execução. Ela é muito rápida, mas, de facto, se nós cruzarmos um pouco o que está em cima com o que está em baixo, não há dúvida que nós temos o conceito de monitorização, o conceito de, também de localização, em ambos os casos, e o conceito de informação aliado no tempo presente e, portanto, com instrumentos que claramente hoje nós temos ao nosso alcance para podermos ter uma informação mais objetiva daquilo que é a condução das atividades, quer do ponto de vista agrícola, quer do ponto de vista pecuário. E com isto, permitam-me uma reflexão, não significa que no passado recente não houvesse essa informação, mas tantas vezes nós nos damos conta que essa informação era menos objetiva. Eu, na questão da mecanização, conto sempre esta história, e também vos conto aqui, que, obviamente, que do ponto de vista de um plano de fertilização, todos aprendemos que, e o agricultor sabe, que teria que fazer um plano de adubação adequado àquilo que era o solo que lá tinha e a cultura, aquilo que ela precisava. A questão que se passava, se eu voltasse ao slide anterior, é se o agricultor tinha meios instrumentais para, e até tinha conhecimento, o poder fazer, como hoje, por exemplo, quando nós falamos em aplicações a taxa variável. E, de facto, esse conceito, como sabem, era impraticável. Ninguém ia dizer a um operador de uma máquina: você vai daqui até ali, porque tem um tipo de solo e tem uma quantidade de nutrientes no solo, para a máquina e volta a calibrar a máquina e vai fazer a outra taxa, dali até lá mais à frente, e por aí fora. Era impraticável. E é essa uma das grandes diferenças que nós hoje, efetivamente, passamos a ter quando estamos a falar deste tipo de tecnologia. É que passamos a ter instrumentos que nos facilitaram, inclusivamente, o conhecimento que tínhamos da realidade das nossas explorações. Poderia juntar aqui a informação conciliante com a parte pecuária, naquilo que era, de facto, onde estão os animais, quando temos áreas grandes de extensivo, quando temos zonas, às vezes, com alguma dificuldade de percepção do espaço desse tipo de comportamento, onde eles se deslocam, que hoje nos é permitida quando nós, por exemplo, temos essa sensorização colocada no próprio animal, e eu, em tempo real, se quiser aceder a uma dessas plataformas, posso ter a noção, efetivamente, do que é que ali está a acontecer. Mas também tenho a situação de poder fazer desde logo, e aqui não vos vou entrar no que poderemos ter o processo, mas falando um bocadinho do conceito básico do conjunto de informação que precisamos, da interpretação dessa informação, da construção de dados para informação, daquilo que são portas que se podem abrir para, nomeadamente, a gestão do solo, a gestão da água, a gestão dos nutrientes, a gestão da aplicação de produtos, por exemplo, quando queremos fazer o controle de determinadas situações fitossanitárias nas nossas culturas. Portanto, não há dúvida que há aqui, eu diria, no bom sentido, um rompimento daquilo que são tecnologias convencionais para uma abordagem que vai objetivar, vai tornar potencialmente mais assertiva uma tomada de decisão que nós pretendemos fazer e um resultado que nós pretendemos alcançar com essa decisão. E passamos aqui 2 slides muito rapidamente, tentando aqui desmistificar onde é que nós podemos aplicar a agricultura de precisão. A experiência minha e dos colegas que vão estar no painel seguramente irá corroborar um pouco isto que vos vou dizer, que é, nós temos, de facto, tópicos descritos
em termos de publicações académicas, é uma verdade, mas reparem a imensidão, então aqui 2 períodos de tempo de trabalho, por um lado em termos de tecnologias, por outro lado em termos de culturas. E se eu for centrar-me num exemplo de uma publicação relativamente mais recente, que nos traz mais de 3 dezenas de referências bibliográficas, por exemplo, só para o caso da condutividade elétrica do Sol, com a qual este tipo de instrumentação, quando georreferenciada, a podemos relacionar e, por exemplo, fazer hoje aquilo que se pode chamar um smart sampling do Sol. Ou seja, nós, ao invés de andarmos em zigue-zague numa parcela, temos objetivamente a relação com base num sensor que de facto é mais expedito, que nos localiza geograficamente o que estamos a ver do ponto de vista da condutividade e depois a informação que podemos cruzar dessa condutividade com as análises que vamos fazer face às amostras de Sol que ali vamos colher e que depois podemos, de facto, talhar e, eventualmente, encontrar as tais zonas homogéneas do ponto de vista do Sol para ajudar à condução das culturas. De facto, há uma coisa que eu vos digo. A agricultura de precisão não é um milagre. E esta é uma situação que eu gostava de vos desmistificar. Pensamos às vezes que, faz agricultura de precisão, passou a ter da desgraça o lucro. Errado. Estão aqui 3 tópicos, se me permitem, daqueles que mais nos são batidos, por exemplo, quando fazemos formação nesta área, quando damos formação nesta área, que é, primeiro, não tem nada a ver, pelo menos na minha opinião, com a dimensão da exploração agrícola, da empresa agrícola, pode ter um conceito de aplicação diferente, mas não necessariamente a ver com a dimensão. Não tem nada a ver, obrigatoriamente, com a fileira A ou a fileira B, só porque é vinho, ou só porque é os cereais, ou só porque é o olival, ou não é. Não necessariamente. Mais uma vez, pode ter um conceito de aplicação distinto, mas não é impeditivo. E, como vos dizia, não é um milagre. Não é necessariamente, nem deve ser visto como um conceito ligado ao instrumento. Quer dizer, porque eu agora tenho um monitor de rendimento numa máquina de colheita, resolvi os problemas do mundo. De facto, como vos dizia há pouco, eu passei a ter aqui um conjunto de informação, tenho a oportunidade, dentro do painel temático que estamos hoje aqui a conversar, de ter essa informação muito certa, ou mais certa, se quiserem, porque ainda assim posso ter erros, mas não é isso que me vai resolver o problema a seguir. Eu tenho, se quiserem, um instrumento diagnóstico, de facto, para o poder fazer. E, de facto, esse instrumento é uma obrigatoriedade parar para refletir. Porque se eu tiver essa carta de produtividade, quando já tenho, eventualmente, o meu ano agrícola terminado, e olhar para ela no momento e tentar perceber o que ali está, aí sim, eu começo a construir aquilo que é o conceito de gestão e o conceito de agricultura de precisão, que é, eu tinha a informação, eu tinha os dados e começo a construir a informação. Se eu não fizer este exercício, provavelmente eu só tenho os instrumentos e o conceito perde-se totalmente. E uma nota que para mim não deixa de ser significativa, devo dizer-vos que neste slide tenho aqui alguns livros da minha geração, provavelmente de algumas das vossas gerações, em que é inevitável, porque a agricultura de precisão não nos substitui aquilo que é a formação técnica em agricultura. Hoje, se calhar, acrescento ali a necessidade de atualização naquilo que são os sistemas de informação geográfica. Mas não há o tal milagre de que eu estou a ver um boneco a cores e, de repente, se não souber de solos, se não souber de mecanização, se não souber de fitossanidade, vou resolver este problema? Provavelmente não. Provavelmente não. Pior, eu não introduzi aqui para não tornar a apresentação muito maciça, mas eu tenho um slide que até acho uma certa piada, que é termos sempre um amigo disponível 24 horas por dia, mas cuidado nesses amigos disponíveis todo dia, que é a internet. E a internet, de facto, diz muitas coisas, mas tem muita contra-informação. Portanto, essa triagem e o ajudar à instrumentação que podemos ter, pode vir e necessita vir muito desta nossa formação, como há pouco era referido, da formação que fazemos ao longo da vida nas áreas em que entendemos que é mais necessária. E, junto a isto, todos se recordam provavelmente, ou muitos de vós, deste nosso Dr. House,
que é o trabalho em equipa. É muito difícil, neste conceito de gestão, nós termos um indivíduo que sabe tudo. É mau. Infelizmente, às vezes sofremos isso na academia, eu sou uma pessoa perfeitamente contra essa sabedoria sapa. A experiência acumulada que vamos ter numa determinada área tem que ser claramente cruzada com quem trabalha noutra área e tem que ser complementar. Eu, se tiver uma pessoa muito boa a trabalhar comigo em sistemas de informação geográfica e eu souber de mecanização ou souber de produção animal, eu consigo casar os objetivos e consigo chegar a um resultado. De outra maneira, eu posso estar aqui, eventualmente, a cometer de tal maneira um erro que o resultado final é tão grosseiro que o resultado se perde, mais uma vez, em relação ao objetivo. E agora, nesta segunda parte, passo-vos em revista a aplicação do que estive aqui a falar, que já vem de longe, com alguns que estão aqui comigo. O professor Ricardo Braga, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e que temos desenvolvido muito trabalho também nos últimos tempos. Em vinha, a vinha, naquilo que era no slide anterior, desculpem, a oportunidade logo de separar o conceito que muitas vezes temos da agricultura de precisão, queremos tudo igual, queremos o todo ou o segmentado, depende aqui um pouco das culturas. A vinha foi uma das áreas, por exemplo, onde naturalmente a vindima segmentada era fundamental que fosse feita, porque daqui podíamos ter a oportunidade de ter vinhos melhores. Estou certo que nesta sala, muitos de vós conhecem casos hoje em dia em que isto está a acontecer, em que já se faz uma tal smart sampling, se faz um apuramento da data de colheita, tentam-se separar lotes e já não é propriamente tudo para o mesmo sítio, para o mesmo destino. Mas o mesmo conceito hoje vai evoluindo um bocadinho, se quisermos pensar no olival, e neste caso, até já com acesso a outro tipo de instrumentação, quando, por exemplo, podemos pensar em plataformas, no acesso às plataformas remotas, e podemos ter, lá está, através da tal, neste caso, digitalização, a informação processada, para fazermos a evolução e vermos as tendências, meios de diagnóstico, como eu vos tinha no slide anterior, para percebermos qual é a evolução que está a acontecer, e aqui se calhar estamos a entrar um bocadinho no conceito de variação no espaço, e à medida que vamos repetindo, de variação no tempo, ou num outro exemplo, quando, e agora sim no todo, nas culturas de milho, e este também foi um caso que já há um bom par de anos nós começámos a trabalhar, com base numa georreferenciação simples, nós tentamos apurar aquilo que era o mapa de produtividade desta parcela, que na altura não era necessariamente a informação que quem a fazia a tinha. E que, cruzada de um dado que hoje é fundamental e está neste momento à ordem do dia, que é a variação de preços que estamos a ver de tudo a acontecer. Tenho aqui uma série, neste caso do milho, para o período até 2018. Se eu agora fizer a atribuição destes dados ao mapa que viram anterior, com 3 cenários de preço à tonelada do milho, a 210, 180 ou 160, como aconteceu há relativamente pouco tempo, vejam a variação do que estava neste pivô, vejam a diferença daquilo que pode ser ganhar ou perder, vejam, se quiserem, aquilo que é uma aplicação de um conceito de agricultura, um conceito de contabilidade de precisão. E, portanto, onde é que podemos aplicar mais? Outro exemplo. Na monitorização de pastagens, áreas de pastoreio. Porquê? Porque, na realidade, nós temos os animais a campo e nós podemos, muitas vezes, otimizá-los, não só por aquilo que estamos a ver, mas por aquilo que podemos ter de histórico dessas mesmas parcelas. Este foi um exemplo que também, se não me falha a memória, entre 2012, 2011 e 2013, levámos, neste caso no Norte Alentejano, com a monitorização de uma área de 12 hectares, e em que já nesta altura, em termos de pastoreio, fazíamos uma triagem do ponto de vista da classificação bromatológica do que estava no campo e que tem vindo a evoluir devagarinho, por exemplo, quando aplicamos a georreferenciação aos animais e percebemos a movimentação deles, o comportamento alimentar deles e, nomeadamente, aquilo que podemos deslocar para uma parcela ou para outra parcela com base naquilo que é a informação que vamos tendo desses mesmos animais. Mais recentemente, também, num projeto, que foi o projeto MexSmart,
onde, e esta questão começa a ser pertinente por causa do carbono, também já hoje aqui tocámos aqui a questão das alterações climáticas e a retenção de carbono e a necessidade da matéria orgânica do solo, e o que é que lá fica no restolho, e que cartografia é que nós temos, e o que é que podemos enriquecer mais numas zonas em detrimento de outras. E a sensorização, por exemplo, por termografia, puxando um bocadinho outra vez aqui a conversa à tónica da produção animal. Por exemplo, este foi um trabalho que, no âmbito deste projeto, nós pudemos avaliar algumas condições de bem-estar animal de bovinos em parques de leilão com a utilização de sensores termográficos. Ou, se quiserem ainda, a monitorização de forragens, um projeto que temos dado continuidade em colaboração com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária na Herdade da Comenda, que nasceu em 2016 e que nos tem permitido perceber a evolução, neste caso, segundo uma técnica de sementeira direta, de zonas em termos de composição florística e depois de zonas possível aplicação diferenciada à taxa variável de fertilizantes. Projeto esse que hoje em dia está em marcha com este ISOMAP forragem e onde temos vindo a fazer um trabalho nos últimos 2 anos muito assertivo daquilo que é a tecnologia e a norma ISOBUS em máquinas agrícolas para compatibilizar entre tratores e máquinas operadores a possibilidade de utilização dessas mesmas taxas variáveis. Aliás, ação essa que vos convido a estarem connosco às 5 da tarde hoje no campo de demonstração da feira. E mais poderia aqui dar-vos exemplos. Mas, de facto, a questão que se coloca é se vamos ficar por aqui ou se isto vai evoluir, digamos que novas oportunidades. Claramente, quando nós falamos da digitalização, a telemática, por exemplo, é uma área que neste momento está em franco desenvolvimento nos parques de máquinas, mas também vos podia falar da realidade aumentada. Neste momento, o Centro de Competências está a desenvolver um trabalho com uma empresa de área industrial para o desenvolvimento de realidade virtual para treino de operadores. Era um exemplo, se eu agora vos pudesse facultar aqui, imaginem uns óculos 3D e eu conseguisse pôr-vos a fazer, imaginem, dentro da cabine de um trator, a programação de um monitor para carregar um fecheiro de taxa variável. Eu diria que é passar o treino quase de qualquer indivíduo na máquina para a sala, para quando ele chega de facto ao local final e poder ter essa vertente operacionalizada e reconhecida. Obviamente que a robótica é algo que é inevitável que vai acontecer e que já está a acontecer em alguns setores e que vai completar missões, nomeadamente de repetibilidade de tarefas, nomeadamente de tarefas mais seguras e nomeadamente de monitorização 24 sobre 24 horas de algumas das coisas que eu tenho vindo aqui a falar, com a compilação de dados que isso nos pode depois oferecer. E termino com 2 ou 3 slides, deixando aqui, digamos que, algumas questões até para o nosso painel em seguida. Ameaças a esta área tecnológica. Estão aqui algumas que eu acho que são fáceis de todos que estamos aqui nesta sala identificarmos. Nomeadamente, a dicotomia entre grandes e pequenas empresas é algo que, de facto, está identificado mesmo na literatura, que poderá agilizar ou menos agilizar a adoção deste tipo de tecnologias. Eu há pouco disse, não é um fator decisivo, é um fator adaptativo, mas, de facto, pode haver aqui necessidade dessa adaptação ser feita de modo diferente nos casos e noutros. Depois temos, de facto, muitas vezes um ADN ainda muito forte dos sistemas tradicionais, muito combatente, vamos dizer assim, a este upgrade inevitável, penso eu, mostrando o slide que vos mostrei há pouco de evolução, um bocadinho quase filogenética daquilo que é a agricultura, mas que às vezes nós somos resistentes, somos humanos, e sempre que temos uma coisa nova, de facto, isto acaba por ser um bocadinho difícil de assimilar. Infelizmente, diz-nos o Instituto Nacional de Estatística que também a faixa etária do agricultor, muitas vezes
a formação do agricultor não é a melhor para nós termos algum envelhecimento da população, em geral, e na agricultura também o temos. Isso, porventura, pode não facilitar, eventualmente, este processo. Portanto, como há pouco foi referido, a questão da capacitação, a questão da formação ao longo da vida e a questão da transferência de tecnologia são determinantes para que nós consigamos fazer chegar a bom porto algo que existe. Caso contrário, temos ali um gadget muito bonito, mas depois não nos vai servir efetivamente para nada. Depois temos a rede que todos identificamos, se calhar alguns de nós estamos aqui dentro e temos dificuldade em fazer uma chamada porque em espaço rural estamos a caminhar para o 5G, mas tantas vezes nem o 4G está a funcionar bem. Portanto, é uma área de que, neste momento, está, francamente, também a ser identificada como um fator de desafio, se quisermos melhorar este processo. E depois temos um problema que está também subejamente identificado, este não é só um problema português, devo dizer-vos, de reduzida literacia digital. Nós, ainda há pouco tempo, no Norte Alentejano, fizemos um questionário, não foi há muitos anos, nos parques de leilões, e, de facto, a forma de comunicação mais célere que existia ainda era a do folheto. E o papel importante que ali tinha era o do veterinário. Portanto, isso lá dos smartphones, ou tablet, ou plataformas, era algo que era muito arredado. Portanto, este problema da literacia digital é algo que, efetivamente, temos que caminhar nesse sentido para o poder combater. E 2 grandes slides. O Big Data. O Big Data, há quem chame o Dumb Data, o Smart Data, eu resumo ao Big Data. Eu falei-vos aqui de um conjunto de tecnologias e terminei numa que é a robótica, que um dos papéis mais importantes que vai ter é a possibilidade, como vos disse, de 24 sobre 24 horas estar como aqueles pequenos robôs que às vezes temos numa piscina, a passar uma vinha e a recolher dados, para lá e para cá. Muitos de vós estão a pensar, para que é que eu quero estes dados? O tratamento de dados. Este conceito do Big Data hoje é algo inevitável, é o desafio, talvez, um dos grandes desafios que nós temos. Daí também, obviamente, os sistemas de inteligência artificial para os poder processar e para nos ajudar à tal tomada de decisão. Mas atenção, não deixe de dizer aquilo que vos disse. E a nossa formação académica para os interpretar, fazer a primeira triagem, tirar aquilo que é lixo e depois, efetivamente, percebemos o que é que temos ali. Parar para pensar. O slide que vos mostrei da tal lareira, já depois, em tempo calmo, de tudo estar operacional. E nestes desafios, o último que parece que é muito recente, que é a cibersegurança. Estamos a viver um momento, por excelência, de necessidade deste desafio. Eu, às vezes, aos meus alunos costumo dizer, o velhinho trator que eu lá tenho, o Fiat 540, se partir um parafuso, ou se alguém quiser partir lá um parafuso para fazer assim alguma malandrice, eu tenho que o ver porque ele tem que lá ir partir o parafuso. Mas, num sistema de telemática, qualquer que queiram imaginar, um algoritmo que está montado digitalmente, é uma questão de eu ser mais, ia dizer, matemático que o outro que o construiu. E eu consigo à distância interferir. Portanto, esta questão da cibersegurança é algo que é fundamental e que nós temos que claramente estar atentos, porque a digitalização, eu duvido que volte para trás, e este é um desafio que se vai colocar cada vez mais dos piratas, que podem eventualmente perturbar e criar-nos aqui dificuldades acrescidas do ponto de vista da segurança. Portanto, para terminar, a questão, quase como comecei, é mesmo esta. O presente e que futuro esperar? Será que há margem de oportunidades ou temos mesmo que as criar? Eu não vos moí com este conceito no início, porque é subejamente vosso conhecido, mas temos aqui vários exemplos do que podemos aqui ter. Crescimento da população mundial, já estamos, digamos, fartos de o saber. Tivemos a questão da sustentabilidade, das alterações climáticas, que não há dúvida que temos registros, não é uma questão de termos ou não temos, temos registros que elas vão acontecendo. Uma pandemia, e com tudo isto, a ajudar uma guerra na Europa. E, por último, aquele cifrãozinho que ali está, os mercados a mexerem. Portanto, agora digam-me, isto, se pensarmos no caso da pandemia, foi ou não foi uma oportunidade, eu vou voltar aqui outra vez à produção animal, para
definitivamente nós passámos a ter leilões eletrónicos em Beja, leilões eletrónicos em Porto Alegre, leilões eletrónicos, estou a ver os que conheço, desculpem, até aqui não havia, foi de facto o engenho, ou foi a necessidade, desculpem, que fez o engenho, e de facto não se vai voltar para trás. Portanto, isto é a prova evidente, penso eu, que nós temos, como dizia Darwin, saber nos adaptar, senão não sobrevivemos, mas temos um conjunto de circunstâncias que claramente nos estão a levar neste sentido. E para isto, passa a publicidade, estamos a viver o plano neste momento que temos que agarrar para, de uma forma ou de outra, não ficarmos atrás de ninguém e estarmos tão bem equiparados, quer em termos da nossa formação, quer em termos das nossas explorações, para dar resposta às necessidades que efetivamente nós precisamos ter para esta área. Muito obrigado por este bocadinho e, naturalmente, mais uma vez, muito obrigado à organização pela oportunidade que deu ao Inovtec Agro de fazer esta reflexão convosco e agora no painel de moderação a quem eu convidava a engenheira Custódia Correia para fazer. Muito obrigado. Eu chamava também o professor Ricardo Braga, a doutora Rocio Calderon, o engenheiro Rui Batista e a engenheira Sónia Garcia. Bom dia, peço desculpa. Ora, bom dia a todos. Mais uma vez quero agradecer aqui ao professor Luís Alcino, enquanto representante do Inovtec Agro, pelo convite que fez à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural para eu aqui estar presente, e vou aproveitar a técnica do Dr. Claudino e dizer que foi excelente, devo dizer, e cumprimentar também todos os elementos referidos pelo Dr. Canada, que eu agradeço por ter identificado, porque eu depois esqueço-me dos nomes. Vou acrescentar só também cumprimentar o engenheiro Luís Mira, que estava aí da CAP, que eu já não sei onde, estava aí, pronto, às colegas então, da CAP, e fazer um agradecimento muito especial aqui ao Dr. Claudino, à ACOS e às maravilhosas condições que aqui tem, e os parabéns por mais uma Ovibeja, porque nós estamos já com saudades, eu refiro, e é um prazer estar aqui. E é um prazer estar aqui com este painel, destas caras conhecidas, que uma pessoa também já tinha saudades de estar com as pessoas e poder tocar as pessoas. Ricardo Braga, eu ainda não te cumprimentei pessoalmente, mas pronto, eu as outras pessoas pelo menos já toquei, o que é mesmo muito bom. Vou só referir o professor Luís Alcino, pronto, falou agora, o professor Ricardo Braga, do Instituto Superior de Agronomia, Rocio, investigadora do INIAV, também é um prazer voltar a ver-te, Sónia, ai meu Deus, estava com medo de me esquecer, da Terra Pro, também muito obrigado, e Rui Batista, aqui como agricultor. Eu agora, antes de mais, e eu não sei já muito bem quanto tempo é que temos, mas à exceção do professor Luís Alcino, ia-vos perguntar um breve comentário ao que ouviram. Da apresentação que o professor Luís Alcino fez, o que é que para já vos alertou mais, e depois sim iríamos fazer um debate, algumas questões, mas para já a primeira impressão que ficou desta apresentação do professor Luís Alcino, e como só temos o microfone eu vou passando, ok? Bom, muito obrigado, bom dia a todos. O que é que eu posso falar em relação à apresentação do professor Luís Alcino? Eu sou o empresário, sou o agricultor.
Para que é que eu quero a agricultura de precisão? Aumentar os meus rendimentos. Ponto. A agricultura de precisão é uma ferramenta para eu melhorar a minha gestão. Se é através de satélites, que eu quero que seja, pouco me interessa. Eu quero é que a agricultura de precisão tenha dados, ou que me forneça dados, para que eu tenha uma rentabilidade maior. Nem aumentar a produção, é ter uma rentabilidade maior. O que é que nós notamos que estamos no terreno, e com certeza vai ser falado de seguida, é que quanto mais dados nós temos, mais agronomia precisamos. A agricultura de precisão não nos dá ferramentas para produzir mais. O que a agricultura de precisão nos dá é a noção que nós temos que recorrer a mais técnicos para nos ajudarem nas tomadas de decisão, porque a quantidade de informação aumenta significativamente. Nos primeiros anos que eu utilizei a agricultura de precisão, que foi com o Ricardo Braga, eu cometi um erro, isto é uma pequena nota até para passar aos colegas. Eu cometi um erro porque fiz uma análise num satélite de NDVI e vi lá uma mancha que estava com uma coloração mais fraca. E a primeira reação do ignorante, não está com menos clorofila, vamos fazer uma adubação. E fiz um reforço de adubação naquela zona que o pivô conseguia fazer. Aquilo era uma zona de encharcamento. E, portanto, a minha decisão foi, tem menos verde, vamos carregar. Ou seja, isto para dizer o quê? Confirmando, a agricultura de precisão precisa de mais técnicos. Não precisa de menos técnicos. Não é uma coisa que venha facilitar a vida. É uma coisa que vem dar mais tecnicidade à atividade. Bom dia a todos. O que muito para dizer, formação, sim. Começa logo um bocadinho pela base. São muito poucos os técnicos que hoje saem das universidades e politécnicos a saber trabalhar com sistemas de informação geográfico. Não conseguimos falar de agricultura de precisão sem falar em sistemas de informação geográfico. A questão de que isto da agricultura de precisão demora tempo e há a recolha de dados e muitas vezes há aquela urgência da parte do produtor e então e o que é que eu faço com isto? E há aquele gap que é, então primeiro temos que saber qual é a variabilidade. Podemos saber a espacial, mas a temporal demora um ano ou mais até termos alguma informação. E às vezes há esta necessidade urgente de passar essa informação de que há um ano 0 e há um ano 1 e muitas vezes um ano 2 e 3 em que não conseguimos fazer nada. Claro que com alguns sistemas na parte da gestão de rega, ao instalarmos sondas, conseguimos logo efeitos imediatos, mas esta variabilidade, há um ano 0 e um ano 1 que já começou, mas que ainda vai demorar até ser implementado e às vezes não é fácil de conseguirmos transmitir isso. A parte da formação, a parte das comunicações, como dizia há pouco, não há 4G, às vezes não há G, ponto, não há E, como dizia aqui o Rui. E há muitas dificuldades e há um caminho grande a percorrer, mas que já foi iniciado. E sim, são precisos mais técnicos e é preciso... Acho que é uma roda que é, se os agricultores não solicitarem esta informação, não vai haver a necessidade dos técnicos também se formarem nesta parte. Portanto, isto funciona como um ciclo, não é? E é sempre o produtor que tem que nos dizer aquilo que quer e aquilo que precisa para nós conseguirmos adaptar. Porque eu posso fazer 500 mapas e não ter conclusão nenhuma de jeito, ou não ter nenhuma conclusão que se adapte à realidade daquele agricultor. Porque é preciso ter esse feedback de que isto funciona como um ciclo. Bom dia a todos. Coincido com os meus colegas, cumprimento ao professor pela apresentação e, efetivamente, eu acho que um grande parâmetro é ter uma capacitação de assessores técnicos que realmente façam uma boa assessoramento ao que está a demandar a tecnologia. Precisamos de formar a bons assessores para estar no terreno, para estar no campo, para ter uma certa validação inicial no campo do que está registrado, essas outras sensores, essa outra tecnologia que já está disponível, mas que ainda temos que otimizar e avançar com ela. E também o tema da conectividade, eu acho que também referiu que é um dos grandes desafios que estão presentes. E o conhecimento agronômico, que eu acho que é muito importante, que também referiu com a lógica do Big Data e dos dados, da qualidade dos dados, da validação destes.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu penso que a apresentação do Luís Alcino foi bastante completa, portanto é o pitch do que é, para que serve, quais são alguns dos desafios. Eu penso que faria 2 comentários. Um comentário é aquela questão da adoção. Já estamos bem em termos de adoção, já estamos mal. Aqui esta questão enferma de um problema que é o que é fazer agricultura de precisão. Aquela definição que foi apresentada, de facto, é a versão neste momento aceita pela Associação de Agricultura Internacional, e ela é genérica, como tem que ser, porque na prática a aplicação da agricultura de precisão é um dos atributos da digitalização, e que a digitalização permite é a customização. Portanto, não há um one size fits all, isso não existe. Há aplicações que nós sabemos já quais são os retornos de investimento, que temos percepção de que paga, nomeadamente a consulta das imagens do Sentinel, que penso que é das aplicações mais utilizadas, a identificação de falhas de produtividade que o Rui falou. Isso tem um custo virtual zero, é saber que existe meia dúzia de conceitos. Depois o estrangulamento é aquele do conhecimento agronómico, mas isso é algo que temos todos que contribuir, portanto, para essa questão. Portanto, eu penso que essa ideia de estamos mal, estamos bem, depende muito daquilo como definimos e quantos hectares é que temos, por exemplo, a utilizar em condução assistida por GPS. São milhares de hectares. E isso também é uma solução da digitalização, e se quisermos, da agricultura. Portanto, e é um caso até interessante de estudo, percebermos porque é que a adoção da condução assistida por GPS foi rapidíssima. Portanto, não é preciso estarmos aqui com estas N sessões, porque é que não adopta, como é que adopta, o que me leva ao segundo comentário seguinte, que é um pouco, que é, de facto, acho que são as questões difíceis, que é como é que nós vamos massificar isto, como é que nós vamos chegar ao pequeno, ao grande, ela aplica-se, mas não se aplica da mesma forma. Quem vai fazê-lo, como vai fazê-lo, como é que estamos em termos de ecossistema de inovação para ajudar a que isso aconteça. Pronto, essas são depois questões que eu agora vou-me calar, que é para não ter que responder já ou ajudar. Também não tenho as respostas absolutas, como é difícil. Esse microfone, na verdade. Pronto, ter um microfone. Isto é o que faz nós não combinarmos antes com os nossos oradores, porque os temas que eu queria abordar já foram aqui aflorados. Eu agora tenho que dar uma volta aqui à questão. Mas exatamente o que o professor Ricardo Braga estava a falar é uma das questões que nos faz pensar. Nós vimos o professor Alcino falou de toda aquela informação e que nós compreendemos bem, mas como é que isto se generaliza? Como é que isto pode chegar ao agricultor? E todos referiram a questão, lá está, do apoio técnico, da formação, desta capacitação. O que é necessário fazer? E vou referir também uma questão que o Dr. Nuno Canada falou, que tem a ver com esta questão exatamente deste transferir este conhecimento e não sei o quê, e que o professor Luís Alcino também referiu, que é, isto não pode ser sozinhos, não é? Isto temos de trabalhar em conjunto. E nós temos aqui o agricultor que pode exatamente dizer o que é que necessita e o que é que ele poderia ver do outro lado para ele ter essa informação e para ele poder aceder mais facilmente. Temos uma empresa que, no fundo, já apoia e já dá essa assistência aos agricultores e que pode falar um bocadinho também da sua experiência. Temos um instituto, o nosso Instituto Nacional de Investigação, que, no fundo, faz este trabalho de produzir este conhecimento, o mesmo para a universidade, que, além disso, ainda faz a formação de novos engenheiros, novos agricultores, esperamos nós também. Como é que podemos fazer este trabalho todo em conjunto? Esta é uma grande preocupação. Como é que fazemos chegar? Nós sabemos que está aí toda esta tecnologia, toda esta agricultura 4.0, esta realidade virtual, tudo isto. Isto é tudo muito bom, é tudo muito bonito, há todos estes mapas e este tudo, e depois como é que nós os interpretamos? Nós, pensando eu, e não sou agricultora, como é que nós depois ajudamos o agricultor nisto tudo? Agricultor, Sr. Engenheiro Rui Batista, o que é que precisa mesmo e o que é que gostaria de ter e que acha que seria o fundamental nestes próximos, e no curto prazo, diria eu mesmo,
para ajudar nesta absorção e nesta utilização de todas estas novas tecnologias. E tendo mais, outra questão que também foi referida pelo Dr. Canada, nós estamos agora numa altura crítica, que é exatamente esta questão da produção alimentar. Como é que vamos, e utilizando um bocadinho o título da feira, como alimentar o planeta, ou seja, como é que podemos aumentar a nossa produção. É muita questão, mas pronto. Não, a questão é fácil. Eu falo na ótica de um empresário, de um agricultor que é empresário, e porventura não falo na ótica de outras entidades. Eu utilizo a agricultura de precisão porque eu preciso da agricultura de precisão. Eu não utilizo, e agora vou ser irreverente, eu não utilizo a agricultura de precisão porque tenho um PRR que me financia projetos de agricultura de precisão. Há duas óticas de encarar o processo, a ótica da procura e a ótica da oferta. Eu procuro resolver situações efetivas. Em relação à dimensão da propriedade, e isto é uma verdade insufismável. Quer dizer, as empresas que investem mais em inovação são, curiosamente, as empresas mais ricas. Porquê? Porque a inovação inclui um risco associado e, portanto, quanto mais rica for uma empresa, melhor consegue suportar o risco da inovação. Porquê é que a agricultura de precisão não se aplica na pequena propriedade? Porque a pequena propriedade é em si mesmo muito frágil do ponto de vista económico. Um agricultor que viva com 1, 2, 3 hectares não vive. Não vive, tem terra que herdou, mas não é aquilo a vida dele. Portanto, a aplicação da agricultura de precisão na pequena propriedade é isto. Ponto, acho eu. Portanto, a agricultura de precisão não depende da propriedade, depende da capacidade da empresa a utilizar para o seu benefício. A Conqueiros Invest gera, neste momento, cerca de 800, 700 e tal hectares de regadio. Se eu conseguir ir lá buscar 2 ou 3% numa eficiência numa adubação, representa X euros. Se eu num hectare conseguir recuperar ali 3 euros da adubação, representa X cêntimos. E, portanto, isto é a realidade das realidades. Outra questão que tem que ver com a agricultura de precisão. Para que é que serve a agricultura de precisão? Na ótica da minha empresa eu consigo explicar, mas na ótica do Estado, que quer fazer uma macropolítica relativamente à agricultura de precisão, a pergunta que se faz é: o que é que o Estado, neste caso os governantes, querem da agricultura de precisão? É uma coisa gira, é certo, uma coisa tecnológica, vende jornais, pode acompanhar o Ministro e o Primeiro-Ministro, fica bem, ir a empresas que têm lá sondas. Mas a pergunta que eu fazia: para que é que o Estado quer um plano de agricultura de precisão? E de repente arranjei um problema. Há uma resposta fácil, quer dizer assim, porque temos fundos do PRR. Isto é fácil, não lhes custa. Não vão à procura de uma necessidade. Porque aqui nestas matérias de macropolítica o que acontece muitas vezes é temos que executar. É ao contrário, não temos que procurar uma solução. E muitas vezes eu pergunto-me o que é que um Estado pretende com a agricultura de precisão. Que os agricultores ganhem mais dinheiro, desconfio. Está a ser tão generoso para os agricultores. É uma moda? É uma pergunta que eu faço a mim mesmo. Eu sei porque sou empresário, porque é que eu quero. E isto é provavelmente uma das razões, porque muitas vezes a agricultura de precisão, como outros setores, tem muita dificuldade em ser incorporado. E muitas vezes há muitas medidas e muitas ações que têm um falhanço muito grande. Porquê? Porque ela é imposta top-down. Porque há recursos disponíveis. Nós temos que mudar o paradigma. Nós primeiro temos que perceber para que é que queremos a agricultura de precisão e depois vamos buscar o dinheiro para implementar a nossa ideia. Pegando naquilo que o Rui disse, tínhamos aqui pano para mangas. E é uma grande verdade, que é muitas destas medidas de apoio vieram fazer o efeito exatamente contrário, que é, em primeiro lugar, está logo na definição, que é, as medidas existem para a poupança de água, por exemplo. Não, eu tenho que aumentar a minha eficiência, porque até posso gastar mais água, mas desde que aumente a minha produção, e a definição de eficiência é isso, pode ser pelos dois lados, pela poupança de recursos ou pelo aumento da produção.
e 99% das medidas é sempre pela poupança dos recursos, e isso muitas vezes não é sustentável. A palavra sustentável também, a própria definição é essa. E muitas dessas medidas, sim, tiveram efeito contrário. A utilização das sondas acho que é a mais gritante, não é? Porque houve muitas medidas de apoio, os eficientes à água e as organizações de produtores, e colocou-se muitas sondas, e o trabalho depois não foi propriamente bem feito porque se massificou, e depois, durante alguns anos, quem comercializa esse tipo de produtos como nós teve que fazer o caminho das pedras, que foi, eu já utilizei isso e não serviu para nada. E agora nós temos que provar que efetivamente serve, independentemente de haver uma medida ou não. Portanto, começa a nossa experiência, bem, nós trabalhamos somos uma empresa consultora em agricultura de precisão, portanto a pergunta que colocou é como é que nós podemos colocar nos agricultores esta informação digerida, agora fazendo um bocadinho de publicidade, acho que recorrendo um bocadinho a empresas como a nossa, tem que aproveitar, porque somos uma empresa multidisciplinar, que tentamos sempre conversar com o agricultor e perceber quais são as suas necessidades, e isto é a agricultura de precisão, o que é a necessidade de um agricultor e o que eu posso fazer num agricultor não é o que eu posso fazer noutro, tem a ver com a dimensão, tem a ver com o tipo de culturas, tem a ver com o local onde eu me encontro a fazer agricultura, e tem mesmo a ver com o nível de formação do agricultor. Portanto, há aqui várias questões, e acho que recorre muito a empresas como a nossa, a técnicos como o nosso, porque é muito mais fácil ser uma empresa a agrupar não sei quantos agricultores do que cada agricultor, mesmo que seja uma casa grande, recorrer-se de técnicos e de sistemas informáticos, o que quer que seja, para conseguir fazer este trabalho, mas as empresas também não podem trabalhar sozinhas, que é digeridades e não perceber quais são as necessidades do agricultor. Portanto, volto a dizer que isto da agricultura de precisão, sim, já muita coisa foi feita, mas também houve muita coisa mal feita que descredibilizou muitas das situações, e acho que o futuro passa pelo trabalho em equipa. Se a agricultura de precisão, claro que uma empresa maior tem mais investimento e consegue, mas depois também há a questão de que o ser maior também pode trabalhar um pouco em escala e não conseguir diferenciar de forma tão eficiente aos dois lados. Portanto, acho que eu volto a falar, falta muito, é preciso muito trabalho em equipa. As empresas de consultoria não podem trabalhar sozinhas, e os agricultores, claro que podem trabalhar sozinhos, mas se querem tentar aumentar a eficiência por este lado, também têm que se munir dos recursos. Os projetos, sejam deles de investigação, de demonstração, também têm que ir beber muito aos agricultores, porque, permitam uma crítica, durante muito tempo fez-se muitos projetos, mas que depois estavam muito longe da realidade dos agricultores, e que muitos deles não foram também aplicados, e é preciso fazer isto, é preciso que os agricultores não tenham problema em divulgar os seus dados, porque aquilo que eu estou a divulgar vai ajudar um próximo que começou agora este caminho, não é? Eu já tenho uma experiência de 10 anos em agricultura de precisão, então qual é o meu problema em divulgar, e se calhar vai ser útil essa informação. Portanto, acho que passa muito por começarmos a trabalhar todos muito mais juntos, desde os governantes, as universidades, as empresas, os agricultores, e perdemos este de cada um por si. Acho que a agricultura de precisão é isso. Eu também concordo consigo. Em realidade, tornar isto interoperável, eu acho que é uma das que tem no maior sentido. A integração, desde a investigação, por exemplo, no nosso caso, voltar a ter a confiança do agricultor. O agricultor tem necessidades, temos que ouvir as necessidades que tem e tentar integrar isso nas nossas linhas de trabalho. Eu acho que por aí passa o sucesso do nosso trabalho e de tudo, de realmente integração, tudo isto na cadeia. E em linha ao que ele estava a referir, ao poder dos dados, o tesouro dos dados, da noção do agricultor que com os dados seus próprios, e podem ser integrados nos dados dos agricultores, vai ter muito poder para a implementação da agricultura de precisão, para a internet das coisas, para integrar em grandes sistemas. Ok. Só se calhar apanhar aqui um pouco para responder aquilo que o Rui disse de que não é rentável em 3 hectares, depende da cultura. Pronto. Eu prefiro 3 hectares de vinha no Douro do que os teus não sei quantos. Pronto. Portanto, e este em si, eu faço este comentário precisamente para ilustrar a complexidade
a complexidade do que é Portugal em termos agrícolas, não é um país homogéneo. Pronto. Depois disso, sim, como é que eu vejo, se calhar tentando responder à pergunta, como é que eu vejo, portanto, há coisas que são de base, não é? Portanto, da formação, precisamos de melhores agrónomos, precisamos de agricultores com mais formação, etc. O que é que eu vejo a acontecer em termos de adoção? Vejo as tais empresas com capacidade maior dimensão económica, ou a incorporarem técnicos que formam e fazem endogenamente algumas das aplicações, e também será interessante depois pegar naquele exemplo que eu falei na condução assistida, porque é que aquela aplicação não há qualquer questão em termos da adoção, não é? Porque isso responde depois para percebermos o resto, já lá vamos a isso. Portanto, vemos esse modelo, vemos o modelo que a Sandra falou de pequenas empresas de consultoria que tentam dar apoio e que tentam ganhar escala, e depois estamos a assistir, penso que o Luís Alcino também falou nisso, naquilo que podemos chamar o centro integral da agricultura de precisão, que são as plataformas de gestão integrada dos tais dados, não é? E se até há pouco tempo, estamos a falar das grandes multinacionais, não é? Portanto, que estão a colocar, podemos perguntar porque é que uma empresa que vende sementes quer oferecer aos agricultores uma plataforma de consulta de imagens, não é? E é fácil, acho que é fácil perceber porquê, e o modelo também é o modelo que elas estão a adquirir, a percorrer, foi o modelo que, por exemplo, aconteceu com as ceifeiras molhadoras, portanto, em que os kits de monitorização começaram por ser por empresas terceiras e depois foram compradas. Portanto, aquilo que nós vamos assistir, lá está, eu não estou a dizer que não vai haver uma forma. Isso também, penso que é claro que o futuro vai continuar a ser tão diverso como o presente e as escalas são completamente diferentes. Agora, que muitas destas soluções vão ser levadas à prática com empresas de grande dimensão que têm soluções integradas, porque, entretanto, compraram a empresa das sondas ou a empresa da meteorologia ou o que seja. Portanto, esse é um modelo. Pronto. Vai responder a tudo? Não, mas vai. E, portanto, dentro desta... E depois ainda há o outro exemplo da tal pequena agricultura, que essa é uma solução que já está espelhada na estratégia que o Rui falou, a questão das organizações de produtores, das associações de agricultores, elas próprias também criarem apoios e criarem ferramentas que ajudem os agricultores. A questão das ajudas, eu pegava num comentário que a Sandra colocou e que falou no exemplo da medida da Ação 75, que dava também pano para mangas, mas também seria interessante estudá-la para perceber o que é que aconteceu. E foi discutido isso no âmbito das medidas da PAC, que é o que é que vamos financiar? Vamos financiar hardware? Queremos ter agricultores daqui a 5 anos cheios de GPS e de tratores, e essa é sempre a grande dificuldade, porque se estamos a falar de um processo, temos que financiar um processo. Como é que garantimos que há um processo a ser executado? Eu só vejo uma maneira, mas que me dizem, os entendidos, me dizem que seria muito difícil de levar à prática, mas eu penso que é o que acontece, por exemplo, como é que nós garantimos que há agricultura biológica? Porque há certificações. E, portanto, e isso é algo que se falou, mas que não foi bem acolhido, essa ideia de a própria DEGRADRE criar uma norma de o que é fazer agricultura de precisão, ser passível de ser validada e que depois tivesse o tal financiamento. Portanto, isso permitiria não cairmos no erro de enchermos a árvore de Natal toda de fitinhas e bolinhas e depois nada daquilo levar aos objetivos. Objetivos, Rui, já agora, para que é que serve a agricultura de precisão? A agricultura de precisão responde a uma quantidade enorme de desafios que nós temos, não é? A necessidade de produzir mais, a necessidade de sermos sustentáveis, a necessidade de gastar menos, de sermos mais eficientes no uso do recurso. Portanto, é essa a promessa que também é a realidade, não é? E já agora, de uma questão que tem surgido recentemente com os preços dos fertilizantes, geralmente temos a ideia de que uma taxa diferenciada de adubos, de fertilizantes, me vai necessariamente poupar fertilizante. Não é o caso. Onde se poupa, ele fica mais barato porque nós vamos tirar mais toneladas pela mesma quantidade. Portanto, e às vezes é essa ideia feita, eu quero fazer VRT porque é poupar adubo. Se estás a fazer uma amostragem
em convencional mal feita, se calhar vamos ter uma surpresa quando fazemos uma cartografia dos nutrientes no solo. Portanto, são os tais detalhes que depois nos levam a perceber que a coisa é, de facto, não é fácil. E, portanto, eu acho que uma das vias seria a tal certificação, como existe para a agricultura biológica, com o peso, mesmo com o peso burocrático que acarreta e as fiscalizações, etc., não vejo grande forma, e se seguirmos outras vias daquilo que é facilmente financiável para promover a digitalização, vamos acabar com sondas que não são utilizadas, tratores XPTO que não são otimizados, etc, etc, etc. Finalmente, porque é que o exemplo da condução assistida por GPS ou automática é das aplicações com maior área em todo o mundo e em Portugal não, é corriqueiro, quer dizer, já nem vale a pena falar. Porquê? Porque é simples, é como o Totoloto, não é? Ou como o Euromilhões, portanto é fácil, é barato e dá milhões, não é? Porque é uma tecnologia extremamente simples. Okay? Portanto, temos ali, é fácil, é muito fácil quantificar o retorno. Estamos a falar de 7 a 8% do custo da operação por redução de sobreposições e de falhas no terreno. E, portanto, essa simplicidade, aqui a dificuldade é como é que nós vamos para a outra componente, que é aquela que a prazo nos vai dar todos os maiores benefícios, que é a gestão integrada, a integração da informação, sensores, etc. Como é que nós transformamos aquilo que é complexo e vamos servir aquilo de uma forma simples? Pronto. E aí, pronto, lá está. As tais grandes multinacionais aí têm uma vantagem. Eu não digo isto porque necessariamente acho que esse é o modelo. Acredito que não seja mas é um dos. Lá está, com o capital conseguem munir-se das equipas. O comentário que se me oferece agora, depois dos comentários, é completar, estava aqui a pensar um pouco. A primeira nota, talvez, que vos dissesse é que dou-vos um exemplo, todos os dias, quando ligamos aqui o nosso telefone ou o computador, a internet levou 20 anos desde a primeira vez que foi criada até à utilização convencional como a fazemos. Foram 20 anos, isto está relatado nos livros, não é? E, portanto, todos os processos de inovação no conceito de trazer valor acrescentado àquilo que foi inventado, porque senão não tem interesse, e isso é que é o conceito de inovação, são processos morosos, porque implicam, do ponto de vista da instrumentação e do ponto de vista da capacitação, a nossa utilização. Portanto, essa é uma nota que eu gostava de vos deixar, ou seja, aliás, nós estamos a ficar todos um bocadinho mais gordinhos, não é? Eu estou aqui a olhar para o professor Ricardo Braga com muito gosto, ele sabe isso. Trabalhámos no mesmo gabinete e começámos em agora fora sério, vamos lá quebrar aqui um bocadinho começámos aqui em 2003, 2004 com a vinha. Sim. E a história conta-se muito simples. Uma vez desculpem, a história conta-se muito simples, não vos querem fastidiar com histórias nossas, mas acho que isto também aprendemos. O Ricardo entra na escola agrária e, portanto, na altura, com a sua formação académica dos Estados Unidos, vinha com a intenção dos cereais e das ceifeiras. Nós estávamos em 2000, salvo erro, ou 2000 e picos. Como se recorda, os cereais estavam a cair a pico, nessa altura, quer dizer, enfim. E na altura, eu com alguma experiência mais na parte das máquinas, aliás, quem a trazia da agricultura de precisão era ele, eu era claramente na mecanização, disse, nós temos aqui uma oportunidade, é na vinha, porque também se recordam, nessa altura a vinha estava a crescer. E foi aí que nasceu o conceito da viticultura de precisão, um bocadinho ali connosco. E estamos a falar há 20 anos. E hoje é uma realidade. Acho que, como vos disse há pouco, hoje é uma realidade. Portanto, passaram 20 anos e, de facto, este tempo é quase inevitável. Segunda nota. Eu acho que a questão da dimensão temos que a desmistificar, porque a questão do Douro e a questão do Alentejo já se colocava antes de haver agricultura de precisão. A questão do regadio e do sequeiro sempre se colocou, não é? A rentabilidade. Portanto, aqui o que está em causa é a forma de organizarmos
como é que o processo vai por diante. Eu acho que aqui as associações, as cooperativas, as entidades do setor têm uma importância fundamental na formação de conselheiros, na formação dos seus técnicos, naturalmente, e não me escuso à minha responsabilidade enquanto professor, e das instituições de investigação agrária, de, em conjunto, levarmos essa equipa para que elas alcancem esses meios. Mas não há dúvida nenhuma que, se calhar, uma propriedade com uma dimensão no Alentejo tem meios, digamos ali, mais próprios possíveis de levar esse processo por si. Quando temos uma espartilha de exploração com características ainda hoje de área e até de topografia, de geografia, não é? Portanto, distintas, há necessidade claramente de um reforço associativo para que esse caminho seja feito mais facilmente. Mas eu acho que isto também não é novidade para ninguém, quer dizer, acho que isto é um percurso que já vem de longe e, portanto, também agora aqui continua a ser. E talvez que nesta vertente nunca tivéssemos tido tantos consultores como na realidade agora há em termos de consultoria. Não sei, talvez. Mas, portanto, acho que aqui é uma nota que... E termino, porque eu aqui o que não queria de todo, e tenho insistido muito, é que com aquele slide do milagre. Isso é que a agricultura de precisão e a digitalização não são milagres. Não há hipótese de, se não olharmos... Nós passámos a ter uma coisa, desculpem-me o paralelismo, mas eu acho que ele faz sentido. Eu já utilizei em Braga este termo. Nós passámos a ter, o termo é médico. Nós passámos a ter ferramentas na agricultura de imagiologia, que não tínhamos, ou pelo menos que não tínhamos como temos hoje. Passámos a ter instrumentos de diagnóstico que não tínhamos, ou pelo menos como não existiam. E claro, até para nós, há dias a conversar ali com o Rui, falávamos isto, até para nós, às vezes as questões baralham-se, porque quando nós começamos a ter dados de um lado, dados do outro, sem termos ainda a perspectiva, como a Sónia lembrava, histórica, a série de dados, e a tendência que aquilo dá, é difícil às vezes fazer o diagnóstico. E eu ia-vos dar, com a imagiologia, ia-vos dar, infelizmente todos vamos conhecendo, portanto, hoje temos uma taxa de mortalidade em tumores, como todos sabem, muito menor no cancro, não é? Porque passámos a ter meios de diagnóstico e de identificação mais precoces, mas infelizmente, a verdade é esta, ainda em muitas situações não temos a totalidade da recuperação dessas pessoas. Portanto, eu acho que a agricultura de precisão e este tipo de instrumentação e este tipo de sensorização que nós hoje utilizamos, e não quero estender-me, mas a robótica. Para robôs na agricultura. Então, a robótica nasceu na década de 80 na indústria automóvel. Hoje ninguém, numa unidade fabril do setor automóvel, pensa em ter uma construção, nem as marcas premium, quer dizer, tem, obviamente, algumas coisas que são feitas handmade, mas, no grosso, de facto, foi uma standardização necessária. Portanto, a robótica é algo que vai aparecer e não podemos ver isso como um obstáculo, temos que ver como uma oportunidade. E os dados, sim. E a posse, eu por acaso não falei, até pensei que aqui o Ricardo falasse nisso, a posse dos dados, né, que é outra questão que está muito em cima da mesa, da ordem do dia. Como é que ela vai evoluir? Eu estou certo que, como vos falava, fruto dos próprios sistemas computacionais, de inteligência artificial, enfim, toda uma série de ferramentas que não estavam, volto a dizer, que já existem, mas não estavam normalmente a ser utilizadas no setor agrícola, que esse benchmarking que vamos passando a ter, claramente vai ajudar a seu tempo a acontecer. Agora, como vos dizia, não é um milagre, e lembramos do caso da internet, levou 20 anos, portanto, isto é um processo geracional, é um processo que devagarinho vai acontecer, é a minha opinião. É uma forma boa de interromper e eu levantar-me. Vou acabar, fazer a última questão, e é uma questão muito rápida, porque eu vou insistir muito nesta questão, porque eu cada vez que ouço mais, é o que mais me preocupa, é exatamente que papel é que nós todos podemos ter nesta questão no fundo, capacitar quem está no terreno, o agricultor, que o Rui Batista hoje está aqui como alvo,
E independentemente da dimensão, que isso eu concordo perfeitamente, porque dependendo de onde estamos, quer dizer, no Alentejo estamos a falar de uma dimensão, no Oeste, nomeadamente com a parte da horticultura, estamos a falar de outra, no Douro estamos a falar de outra, por isso estamos a falar de realidades diferentes, mas de todos os agricultores, todos os produtores, quer da área da produção agrícola, produção pecuária, a produção florestal, todos eles precisam exatamente de ter esta capacitação de poder obter esse conhecimento. E a questão que eu pergunto, no caso do Rui, é o que é que ele gostaria de ter, ou o que é que ele gostaria de ter disponível para exatamente poder ter esse conhecimento e essa informação rapidamente, como é que ele, ou quem é que ele gostaria de poder procurar para poder aceder a essa informação. No caso da Terra Pro, qual é o papel que ela pode ter exatamente nesta questão de fornecer este conhecimento para os agricultores? No caso do INIAV, qual o papel do INIAV que pode ter aqui essencial? E mesmo no caso do Instituto Superior de Agronomia e no Instituto de Porto Alegre, qual é o papel que aqui pode ter? Eu tenho pena que aqui não tenhamos nenhuma associação ou uma organização ou uma confederação que também pudesse dar a sua opinião, mas pronto, no nosso caso, o que é que poderia ser aqui, ou o que é que deve ser o nosso papel, exatamente, quero que isto seja breve, porque nós já passámos o tempo. O que é que pode ser aqui o nosso papel e, no caso da parte de quem está ligado à produção, o que é que gostaria de ter disponível? Está bem? É muito simples. Eu trabalhei muitos anos no Ministério da Agricultura e trabalhei na área, fui colega da Custódia e trabalhei na área dos investimentos. Porventura, o que eu sinto, nós temos uma falta enorme de mão de obra qualificada, ponto. Não há mão de obra qualificada no mercado, a pouco que há está nestas empresas de consultoria que não conseguem minimamente dar conta do recado se houvesse uma massificação da utilização da agricultura de precisão. Mas eu trabalhei no Ministério e há uma das coisas que está aqui, eu sou diretor regional e vou olhá-lo nos olhos, que eu acho que o Estado definitivamente tem que deixar de fazer. De ter medo de investir conjuntamente com o setor. O que é que isto quer dizer? Não nos preocuparmos tanto com as falhas das medidas, aceitarmos um risco conjunto de haver medidas que possam falhar, mas apoiar essencialmente recursos humanos. Eu comecei a trabalhar no PAMAF e no ProAgri e a maior parte das associações e cooperativas que existem neste momento em Portugal foram criadas nessa altura. E o que é que nós financiávamos? Financiávamos recursos humanos a uma taxa de 80 e tal % e depois elas vinham a decrescer. Mas uma vez o recurso humano estando na organização, já de lá não saía, porque a organização percebia a importância que ele tinha. Qual é a diferença desse tipo de medidas e das atuais medidas que são tomadas? É que o Estado deixou de arriscar como arriscava nessa altura. Financiar um recurso a 85% é, de facto, um risco. Estar preocupado em financiar sondas como se fez na 7.5, há muita gente que utiliza as sondas, é um risco. Agora, a certeza que há é que muitas daquelas sondas ficaram lá e já de lá não saíram. O Estado não tem que ter medo de arriscar, não estar tão preocupado com a norma que não é cumprida, o pedido de pagamento que não foi exatamente feito da mesma maneira, não se preocupar tanto com isso, não ser controleiro, mas ser parceiro dos empresários. A agricultura de precisão, como noutros setores, precisa brutalmente de mão de obra qualificada. Segundo ponto, estão aqui professores universitários, por amor de Deus, mudem os currículos dos cursos superiores, que aquilo é um museu. Eu às vezes vejo, aquilo é um museu, ainda se dão matérias que podem estar expostas no Museu Nacional de Arte Antiga, que são importantes, mas há outras formas de encarar o processo. Desculpa, não te estou a chamar nomes fisicamente como fez o... Eu tenho ido ao ginásio, por isso é que posso falar assim. E essencialmente o que nós precisamos, eu tenho, para concluir, não quero monopolizar, eu não tenho um corpo técnico muito grande, mas dentro do meu corpo técnico eu tenho duas pessoas que mal sabem ler. Eu tinha duas opções, ou os substituía, agora não é fácil, ou os mantenho e os rentabilizo. Mas eu, para mantê-los e rentabilizar, tenho que apostar, obviamente, na sua formação. E tenho que utilizar tecnologias de agricultura de precisão
que eles consigam beber facilmente a condução assistida. Fácil, porque eles já o faziam. Andar à direita e poder ouvir música sem ter que estar a olhar para o... é muito melhor. E se houver um filme no telemóvel, ainda mais interessante, coisa que não se fazia antigamente. Mas nós temos que fazer um trade-off entre a mão de obra que temos disponível no setor agrícola, que é ainda uma mão de obra muito débil, e é débil por uma razão. O setor agrícola não gera os rendimentos que se diz na televisão. Porque se gerasse os rendimentos que se diz na televisão, os empregados eram mais bem pagos e teriam também com certeza uma formação superior. E, portanto, a agricultura de precisão é preciso também ter este lado. Nós temos que adaptar aquilo a que eles conseguem fazer. Eu não vou pôr um tratorista meu a programar uma operação. Porque se eu o obrigo a fazer, ele foge. Ele foge, recua porque tem medo da tecnologia. Eu tenho que lhe dar coisas que ele se sinta confortável. Eu lembro-me quando foi a direção assistida, já estou a falar demais, mas eu punha lá o AB. Agora AB, vocês vão em frente. Quer dizer, eu ia atrás do sobreiro fazer uma necessidade, quando voltava já ia ao riscador. E disse, outra vez o riscador. Parava e disse, pá, mas você ia à direita. Pá, mas assim vou mais confiante. Então o que é que eu tive que fazer? Vai com o AB, mas meta o riscador. Portanto, e ele começou às tantas a perceber que o riscador do semeador já não era necessário porque o AB à volta batia certo. Quer dizer, mas aquilo tem que ser um processo que se vai... Por último, calme já. Eu quero arranjar gente para formar os meus tratoristas. Eu não tenho tempo para estar a formar os meus tratoristas. A pessoa tem que ser professor de agricultura de precisão, tem que ser professor de contabilidade. Não dá. Hoje em dia, um agricultor é um gestor como outro qualquer. Vai buscar pessoas especialistas para cada uma das áreas. E eu não consigo arranjar formadores em área de agricultura de precisão que tenham a linguagem das pessoas que estão no terreno. Se ele vai lá falar na dialética do satélite, que é o que eles não sei como é que isto... Quer dizer, eles ficam logo com um ataque de nervos e não atendem. Portanto, muita formação era o que era necessário. Eu acho que o Rui disse tudo, mas noutro panorama. Eu acho que a função de empresas como a nossa é exatamente mastigar a informação e falar de uma forma que o agricultor perceba. O agricultor não quer saber se a sonda é capacitiva ou se é o raio que parte, ele quer saber como é que está o teor de umidade e se tem que regar mais ou menos, se tem que regar, de que forma é que tem que regar, de forma é que pode poupar em termos energéticos, ou seja, ser mais eficiente. E empresas como a nossa surgem um bocadinho nessa perspectiva que é cada agricultor é um agricultor e nós temos que saber falar com todos. E que no fim eles não querem saber se é o sensor EM38 ou eles querem saber a variabilidade e o que é que se pode fazer. Se enquanto alguns nós temos que efetivamente, ou seja, há de tudo. Portanto, empresas como a nossa têm que saber falar com todos, digerir a informação e no fundo não é apresentar 500 mapas. Nós temos que dizer aqui é diferente por isto e aqui é diferente por isto. Não, a forma de lá chegar para os agricultores muitas vezes pouco interessa. Claro que há muitos que querem saber de tudo e que têm interesse, mas a maioria não, querem saber até que ponto é que isto me serve e que é prático. E acho que é essa a nossa principal função, é tornar a informação útil e cada um é com a sua informação e a forma de falar com cada produtor também é diferente, ou seja, é tal e qual como o operador de máquina, se é AB ou se o de satélite, não interessa. Exatamente. Isso é um problema. É isso, portanto, acho que é a nossa principal função e desafio, é exatamente transformar tudo. Se a sonda transmite por não sei o quê, isso não interessa, interessa é os dados concretos, portanto, e é a nossa função. Desde o INIAB, eu acho que a sua principal função nesta temática é contar com os diversos polos de inovação que tem por o país todo, com a vasta experiência em diferentes culturas que podem vir a fornecer esse conhecimento agronômico do que falava anteriormente e que vai poder vir na linha de ajudar na formação do pessoal e da capacitação, quer para ajudar para transferir ao agricultor, quer para desenvolver a tecnologia e o conhecimento que se está a demandar. Eu acho que essa é principalmente a função de INIAB e contribuir na cadeia, na integração
com institutos universitários, mais de academia, mais de agricultores, a ligação entre esses dois campos. Bom, o que é que a universidade pode... Como? Rápido. O que é que a universidade pode fazer? Bem, é óbvio que pode investigar, não é? Investiga nas vários horizontes temporais, mais aplicado, mais de longo prazo. Eu, em relação à outra vertente que é o ensino, eu gostava de fazer o seguinte comentário. A estratégia que tem sido seguida, portanto, podemos falar aqui nas pós-graduações, que vão agora ter o seu boom, não é, com o PRR, mas eu vou um bocadinho mais à base, que é na licenciatura, que é onde eu defendo o modelo o contrário daquilo que tem sido a prática. Ou seja, aquilo que tem sido a prática é o quê? É que em cada instituição de ensino, seja a universidade ou o politécnico, há lá sempre o indivíduo, homem ou mulher, professor ou professora da agricultura de precisão. Pronto. E esse é um modelo que depois leva a equívocos. Ou seja, o modelo que deveria existir não deveria ser ensina-me tudo, algumas coisas históricas, que não há problema nenhum em ensinar história, nomeadamente da charrua, que eu sei que tu consideras história, que não é bem assim a nível mundial. Portanto, ensinar o clássico e depois então vem a camada em cima de... Não, eu penso que tem que ser em cada uma das áreas. Nós já temos o problema de encaixotarmos o conhecimento, a fertilização, os tratamentos, isto, aquilo, e isso não tem a visão de sistema que depois é difícil dar no final. Pronto, mas eu percebo que do ponto de vista prático não fosse fácil logo entrar com essa abordagem sistémica, mas é assim que tem sido a tradição. Mas em relação à agricultura de precisão, isto também está a acontecer isso, que é encaixotada num professor que depois lá no final dá lá umas luzes, ou é o professor da mecanização, é o outro, pronto, é aquele que gosta mais do assunto e que trabalha mais no assunto faz isso. Deveria ser exatamente o contrário, deveria ser em cada uma das áreas, cada um fazer o seu esforço. Aquilo que parece antagónico, não é? Mas a universidade, eu vejo que há aqui alguns professores da UTAD, ali colega aqui do Politécnico de Beja, a universidade também não é um modelo de virtudes, nem os politécnicos são, infelizmente, aquele modelo de virtude que deveria ser o modelo para a sociedade em termos da inovação, e não é. Este é que temos que pôr a mão na consciência e perceber que também estas organizações são conservadoras. A ciência é conservadora. E ciência e inovação também são coisas diferentes. Isso já não vou entrar por aí, porque a Custódia já quer acabar aqui a sessão. Ainda quer passar ali. Mas pronto, eu fazia um pouco essa meia-culpa. Eu gosto pouco de apresentar as coisas todas como é tudo uma maravilha. Não é que temos problemas, e a nível do ensino temos esse problema, ou seja, os próprios professores, aquele modelo típico de eu doutorei-me numa área e a partir daí para a frente não há mais nada, aquilo é a verdade daqui para a frente. E isso infelizmente existe, e há uma resistência grande de o professor da fruticultura, ou o professor deste ou daquilo, incorporar nos seus programas estas componentes da agricultura de precisão. Isto é um facto. Há exceções, obviamente, mas tem sido muito assim. Isso tem que mudar. Esse modelo tem que mudar. Eu de forma muito breve, mais do que o Politécnico, em que nós, como o Ricardo também referiu, as universidades, eu acho que todos estamos a adequar os programas a pouco e pouco, introduzindo áreas de inovação e assertivamente mesmo unidades curriculares de agricultura de precisão. Portanto, isto é um processo, mais uma vez, geracional e que está devagarinho a evoluir, obviamente. Agora, permitam-me aqui um bocadinho, só neste último minuto, da publicidade aos centros de competência e o centro de competências. Que este é o papel que nós aqui viemos hoje. Bem, eu acho que o centro de competências foi criado, foi pensado, exatamente, não para, permitam-me o termo, castrar ou inibir qualquer que fosse a iniciativa de cada um dos parceiros que as têm tido, que eu tenho acompanhado, umas mais de perto, outras mais distantes, a nível nacional e em todo o lado, e de uma forma quase explosiva nesta área tecnológica e nova, mas tem, acima de tudo, tentado dar uma linha de continuidade. E, portanto, eu falo por mim, não é? Tenho sido... Quer dizer, nós temos estado, hoje estamos no Oviber, já cá tínhamos estado o ano passado de forma virtual, tivemos em Braga, tivemos em Santarém, vamos voltar a Santarém, tivemos na Agroglobal. Portanto, há aqui uma linha de continuidade e, desculpem-me,
Isto é quase como Santo António, um bocadinho evangelização, não é? Não, passo o termo, perdoem-me a expressão, mas eu se calhar também, porque sou muito santo antonino, eu acho que é esta passagem de mensagem constantemente que nós gostamos de fazer e que trabalhamos e de trazermos os casos que trazemos e destes pequenos fóruns, que vai ficando a mensagem e que vai passando e que vai guardando. Portanto, eu acho que neste caso os centros de competência foram uma iniciativa do Ministério da Agricultura no seu todo, não é? Da Rede Rural Nacional, e portanto que eu acho que vem consertar em determinadas áreas, e neste caso também claramente a área tecnológica, que nos tem ajudado, na minha opinião franca, a um trabalho mais concertado e mais próximo, apesar das agendas até à 1 da manhã assim um bocado mais difíceis, não é? Que nós depois acabamos só por conseguir fazer chegar as apresentações assim um bocadinho tarde, e isso, de facto, as agendas não. Mas quando fazemos, enfim, as coisas com gosto, e acho que o resultado tem sido muito positivo e, portanto, o papel passa também pelos centros de competência, porque, de facto, os 60 parceiros que nós temos no Inovtec Agro não estão ali só por um papel de papel, estão ali, na medida do possível, sendo envolvidos naquilo que são dinâmicas deste género e que, naturalmente, são planos que se vão traçando em conjunto e que vão sendo tido a oportunidade de se pôr em prática. E com isto fechamos. Queres dizer alguma coisa? Está aqui. O quê? Não, mas eu ainda me vou sentar. Desculpe-me lá. É que eu sou lentejana e eu sou aqui desta região. Por isso agora vou aproveitar e vou fazer um bocadinho de sal. Não, quero-vos agradecer. Esta última referência da questão dos centros de competência, sim, foi uma aposta clara do Ministério da Agricultura. O INIAVA e teve um papel também bastante importante. E acho que é exatamente uma questão que aqui foi muito falada, um bocadinho do trabalho em equipa, e eu acho que os centros de competência têm esse papel fundamental. A questão do papel, como o Ricardo falou, se calhar destes currículos e tudo mais, eu acho que também há que ter a preocupação de atrair também os jovens, e eu acho que esta questão destas novas tecnologias pode-os atrair exatamente mais para a agricultura, e se não tivermos estes currículos que estão em gavetas e as coisas forem mais transversais, se calhar também é mais interessante e mais atraente para os jovens. Mas terminar, e quero agradecer a todo o painel, Rui Batista, Sónia e não Sandra, Rocio, Ricardo e Luís Alcino. Quero-vos agradecer. Estou a agradecer o frio que nós estamos a passar aqui, mas ainda não batemos o dente, resistimos, porque eu acho que isto também faz parte nossa. Quero agradecer a todo o painel, agradecer a todos vocês. Agora que eu estou bem a ver a sala, porque puseram-me aqui de canto, e passo a quem vai encerrar, ao Sr. Diretor Regional, professor Calado. Nós, entretanto, vamos sair e, obrigadíssimo, passamos o frio para si. Muito obrigada a todos. Está ligado? Bom, quero primeiro que tudo cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui presente na ACOS, ao seu diretor da ACOS e a todos os membros da direção. Evidente cumprimentar, sou vice-reitor, sou reitor e sou vice-reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sou presidente do INIAV, sou o professor Luís Alcino aqui na qualidade de representante e também do convite que me dirigiu do Inovtec, a Rede Rural, a Engenheira Custódia, os palestrantes por este bocadinho de animação e, no fundo, todas as pessoas aqui presentes, sobretudo aqueles mais ligados ao setor e ao setor primário, que é o setor que nos faz estar aqui a todos. E nos faz estar aqui a todos por este título, portanto, por este título que foi arranjado pela ACOS, como alimentar o planeta. Que ferramentas é que nós temos para alimentar o planeta, para uma população que está a crescer, para um conjunto de desafios que nos são colocados, para um conjunto de desafios de curto prazo, de médio e longo prazo. O curto
curto prazo com uma guerra que não queremos, mas existe, enfim. E nesse conjunto de ferramentas, estas que nos foram apresentadas, da digitalização das tecnologias digitais, são de facto, hoje em dia, extremamente importantes. E são extremamente importantes porquê? Eficácia, isto é muito fácil de dizer, é mais difícil de fazer. Eficiência e qualidade. Qual é o objetivo da agricultura de precisão? Como foi dito, salvo erro, por o Sr. Professor Ricardo Braga, é de facto não só conservar recursos, mas ser mais eficiente a produzir uma unidade de produto. Ou seja, eu posso gastar o mesmo, posso não reduzir, mas consigo produzir mais. E eu preciso produzir mais? Claro que preciso. Por uma razão muito simples. Somos 7,5 bilhões de pessoas. A perspectiva daqui a 30 anos está ali fora, acho eu, 9 bilhões. Esta é a realidade. E, em algumas partes do mundo, todos se alimentam como nós, em regiões, enfim, consideramos mais bem desenvolvidas? Não. Também é verdade. Basta lembrar a África e a Ásia, parte da Ásia e a África. Portanto, esta é uma ferramenta que nos pode dar eficiência para eficácia, mas também nos dá outra coisa. Foi aqui dito e bem, andou aqui à volta, já vou falar naquilo que é o conhecimento. Dá-nos conhecimento explícito. O que é isto? É um conjunto de dados que eu posso armazenar que me vão dar mais conhecimento. E a partir de mais conhecimento, mais dúvidas. Como é que eu vou resolver o problema? Isto foi aqui bem claro. A agricultura de precisão tem, neste momento, ferramentas disponíveis que me permitem armazenar dados para os utilizar de forma correta a ter mais conhecimento. É evidente que eu, além do conhecimento explícito, também não posso deixar o outro do outro lado, que é o tácito. É o saber fazer, o operacional. Portanto, tem que ligar os dois. Tem que ter o tácito, Sr. Engenheiro Rui, tem que ter o tácito, saber fazer, operacionalizar. Mas tem que ter o outro. E o outro é o armazenado porque estas ferramentas me dão. E isso é que me pode dar eficiência. Portanto, em síntese, esta agricultura de precisão dá-me precisamente isso, eficácia e eficiência, porque tem o conhecimento, e esse conhecimento é para aplicar de forma eficiente, para aplicar na operacionalidade das práticas para ter mais eficiência. Portanto, é o que me dá isto, e isto foi aqui abordado. Depois há aqui outra coisa, eu já agora tenho que responder à questão da agricultura, lançou aí o desafio. É evidente que nós podemos também repensar o que é que queremos do nosso Estado. E também vou falar das próprias instituições de ensino. O Estado investe na formação das pessoas. Investe ao nível de ensino superior, investe ao nível do ensino básico, do ensino secundário e da formação profissional. Investe. Agora podemos repensar essa forma de investir. Eu, por exemplo, no setor primário, preferia uma coisa neste momento, até para chegar mais próximo dos que necessitam. É quem é o operacional, que são os empresários agrícolas. Que é uma coisa que, apesar de já ter muitos anos, eu lhe chamo extensão rural. E é verdade que nós precisamos, hoje em dia, desse conhecimento às pessoas que o fazem, e essa extensão rural, quer no Ministério da Agricultura, quer, vamos ser claros, eu sou do ensino superior, quer no ensino superior não existe. E não existe uma razão muito simples. No ensino superior, está aqui o Sr. Reitor e o Sr. Vice-Reitor, sabem, também como eu, e está aqui os colegas que são docentes, que nós temos um sistema de avaliação que está muito direcionado para artigos publicados em revistas com mais peso e indexadas em determinadas plataformas e, portanto, que por vezes não estão tão adequadas àquilo que precisamos. Esses artigos são excelentes, mas não são propriamente direcionados para aqui. E mais, é porque este trabalho no campo precisam de 2, 3 anos para ter um artigo. E se eu estiver num laboratório, eu em 2 meses posso estar a fazer um artigo. E as pessoas, no ensino, desculpem o termo, ninguém é burro, também não são nada burros que não estavam lá. É evidente que vê a sua carreira e direcionam o seu trabalho para aí. Pronto. Uma forma de responder. Repensar o Estado, concordo, nesta perspectiva. A aposta nas pessoas, nós temos poucas, é fundamental. E como vocês não me vieram a ouvir e toda a gente quer ir almoçar, porque temos que abrir às 15 horas, eu vou-me calar de imediato para, enfim, honrar o meu nome, mas deixem-me dizer uma coisa, já agora para terminar. Tendências e oportunidades
esta tendência não vai parar. Criar ferramentas mais eficientes não vai parar. Nós estamos aqui a uns quilómetros de uma vila romana, que é a Vila Romana de Pisões, e era um sistema hidráulico de rega para as plantas, por gravidade, e nós hoje regamos de forma muito mais precisa. Isso não parou durante séculos, não vai parar, temos que continuar. Oportunidades haverá sempre, como em qualquer modernização, para criarmos com estas ferramentas aquilo que eu disse, maior eficiência, para que o rendimento do empresário agrícola, como disse o Rui bem, ele continue a ser, de facto, rendimento que permita à pessoa lá se manter. Tanto faz ter a pessoa 100 hectares, como ter 2 hectares, porque eu posso estar não no milhão de hectares que eu tenho de superfície de agricultura montado no Alentejo, mas posso ter 2 hectares de culturas em ambiente controlado, e aí esta agricultura de precisão é extremamente importante. Já sabem o que eu estou a falar em culturas protegidas, são estufas, para produzir, obviamente, produtos alimentares, e aí, quer a eficiência energética, quer a eficiência do recurso, do uso da água, dos nutrientes, é extremamente importante. Aplica-se a 100% isto que é a agricultura de precisão. Portanto, são 2 hectares. Portanto, quer na pecuária dos 100. O que nós queremos é isto, e como eu disse, vou-me calar por irmos almoçar, penso eu. Muito obrigado a quem esteve aqui este bocadinho, um bom almoço e uma continuação de uma boa ovibeja da minha parte e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. Muito obrigado.